Uma questão que nós discutimos hoje também de manhã no Jornal da Bandeirantes, e eu estava acompanhando aqui, fiquei depois estudando melhor as fotos, não é nenhuma obsessão, mas longe disso, mas é uma questão interessante que nós vivemos. Nós somos um país extremamente desigual. Até eu hoje citei lá na Bandeirantes esse livro, um belo trabalho, aqui do Pedro Henrique Ferreira de Souza, Uma História de Desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013. É um belíssimo trabalho. E ele faz um longo histórico inicial da discussão na Europa, no mundo ocidental, na Europa e nos Estados Unidos, depois no Brasil, e aí vem um levantamento de dados, mas muito dados consistentes. Pegou dados da Receita Federal, dados muito consistentes. Não é uma discussão na base do chute. E falando de uma coisa que era comum no Brasil, na minha geração, falar sobre concentração de renda. Você tem toda uma literatura econômica dos anos 70, por exemplo, em que discutia isso, que fazia uma contraposição crítica aos êxitos reais do milagre econômico brasileiro, né? E aí discutia a questão da concentração de renda. E nós somos um dos países mais injustos do mundo ocidental. As disparidades sociais do Brasil são tenebrosas, são terríveis, tal, né? Compare o Brasil, por exemplo, com países da Europa, veja as disparidades existentes na França, na Itália, por exemplo, na Alemanha, e compare com o Brasil. É inacreditável a fratura que você tem entre o andar de baixo, bem lá embaixo, no subsolo social, e o andar de cima, bem lá em cima. Então é uma desigualdade dos diabos. Sendo assim, num país tão desigual, você precisa de uma ação do Estado, com letra maiúscula. O Estado é fundamental, ou seja, ele, através de políticas públicas eficazes, pode enfrentar e diminuir a grave desigualdade social existente no país. Isso é papel do Estado, não é do mercado, não é da mão invisível do mercado. Isso é o papel do Estado, com políticas públicas eficazes, algumas de curto prazo, outras de médio, outras de longo prazo. Bem, é assim que poderia ser enfrentado, e como em certo momento da história do Brasil, não tão distante, isso foi enfrentado. Bem, a questão que se coloca é que nós, como sociedade, temos compromisso com todos. Essa ideia que nós vivemos numa sociedade e temos compromisso com tudo o que ocorre, não só compromisso com a nossa vida, com a nossa família, mas com o conjunto da sociedade, é uma construção que vem do iluminismo, fundamentalmente da Revolução Francesa, a partir de 1789. E há toda uma literatura produzida, especialmente na Europa no século XIX, sobre a questão social, que é importante, a questão da sociedade, a questão social. Nesse sentido, você tem não só uma literatura muito crítica da segunda Revolução Industrial, na época, né, muito crítica das condições de vida dos trabalhadores. Pega o Parlamento Britânico e os livros produzidos pelas comissões parlamentares do Parlamento Britânico sobre as condições de trabalho, de vida dos operários ingleses, né? São terríveis quando você lê tudo aquilo. Ou lê a obra do Charles Dickens, grande parte dela se passa em Londres, para ver as condições das classes trabalhadoras, as condições de moradia, de trabalho, onde tinha espaço para sociabilidade, as péssimas condições de saneamento básico. Então você tenta lembrar as minas e Émile Zola e o Germinal, por exemplo, né? É isso na França, etc. Então você tem todo. Então havia uma preocupação com a pobreza. A pobreza passou a ser o problema da sociedade. Não era antes na história da humanidade. Passou a ser com o processo de urbanização, da Revolução Industrial, da criação das grandes cidades, com o surgimento das grandes cidades, né, da complexidade da vida industrial. Bem, no Brasil, somos o extremo ocidente, demorou para chegar a tudo isso. Mas no século XX, isso está presente aqui. A questão social, essa preocupação com a questão social. Em 1919, na eleição presidencial sui generis da República Velha, tinha o candidato oficial, era o Epitácio Pessoa, porém o Epitácio Pessoa, a fraude era tão evidente na República Velha que ele estava lá em Paris, Versalhes, representando o Brasil na Conferência de Versalhes, no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, né? E ele foi o candidato oficial e venceu as eleições sem nem estar no Brasil. Quem era o candidato de oposição? Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, num célebre discurso, que está no meu livro, inclusive, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, né? Que eu posso depois apresentá-lo aqui num outro encontro, tem lá esse discurso.
de 19. Portanto, quando o Rui Barbosa está falando em questão social, está falando 11 anos antes do que o Getúlio vai falar no discurso no Rio de Janeiro, na Esplanada do Castelo, em 1930. Só que o Rui Barbosa fala com muito mais competência e amplitude sobre a importância da questão social e o compromisso que nós, brasileiros, né, temos de ter com essa questão, enfrentando os pontos de pobreza, né, os polos de pobreza. E aí você precisa de uma ação do Estado. Portanto, nós temos compromisso com todos. Quando veio 1930, você vai a criação do Ministério do Trabalho, que foi abolido agora por esse governo, um absurdo, mas você tem o Ministério do Trabalho e é criado todo um sistema via Estado de proteção social que começa a ser construído. E também, não só de proteção, e aí é uma outra coisa, de assistência social. E ela é importante, porque você vai atingir os que estão lá na ponta, a situação de miséria absoluta, de miséria mesmo. E, enquanto isso, você constrói programas de médio prazo para enfrentar essa questão em relação à pobreza e à miséria, que são coisas distintas. Bem, eu estou dizendo tudo isso, que há sempre uma leitura agora no Brasil do cada um por si. Cada um por si. Isso é uma questão recente, o que mostra a degradação da vida política brasileira. Nós vivemos uma decadência evidente no Brasil. Decadência, né? Nós tivemos anos dourados, vai de 1930 até 1980, vai cerca de 50 anos, e vivemos um momento de decadência. Se ela vai continuar ou não, não sei, né? Mas é evidente. Basta ver os indicadores, não só os indicadores de crescimento econômico, como a presença do Brasil no mundo foi perdendo importância sucessivamente. Mesmo nós temos alguns êxitos internos econômicos, né? Mas isso é evidente. Aquele momento de país do futuro não era só um discurso do Stefan Zweig no livro Brasil do Futuro, País do Futuro e tal. Era concreto, porque você não pode fazer um discurso de tal forma dissociado da realidade que chega uma hora que ele perde a sua validade. Era um país das oportunidades. Isso explica a chegada dos imigrantes ao Brasil. Isso explica a migração interna e o êxito da migração interna. Vídeo a questão da migração Nordeste, Rio, São Paulo, Oeste do Paraná, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Em suma, você tem aquele momento de grande explosão, esse momento dourado, vamos chamar assim. Porém, os momentos mais recentes, eu acho que tem a ver com muitos fatores, né? Um deles não é o elemento determinante, mas tem a ver com a desmoralização das instituições feitas durante 13 anos pelo PT, o projeto criminoso de poder, mas não só isso, uma série de valores sociais que foram sendo perdidos. Um deles é a preocupação com o coletivo. E aí entrou um discurso de matriz norte-americana, de 8ª categoria, que eles pegaram na lata de lixo lá dos Estados Unidos, né? Porque sempre tudo vem dos Estados Unidos, pegaram na lata de lixo, e trouxeram esse discurso para o Brasil, de que, olha, cada um por si, que Estado nada, cada um que se arrume, o pobre que se arrume, não. E aí ficam pegando as frasezinhas que eles julgam de efeito e ficam repetindo. Eu estou dizendo isso, e para fechar essa questão, porque a senhora Moro, eu não tenho nenhuma obsessão em relação a essa senhora, mas é o episódio de 2 dias atrás, eu comentei ontem, dela veio aqui a São Paulo com 2 dúzias de pessoas, acho que foi um fracasso a palestra, um tremendo fracasso, né? Porque ela veio falar, deram até o microfone para ela, só tinha lá 2 dúzias de pessoas, ela podia até sussurrar que ela era ouvida, né? Mas tudo bem. E foi noticiado pela Folha de São Paulo, e a jornalista foi atacada, xingada, agredida, perseguida no seu Twitter, porque estava lá, retratou a reunião. E essa senhora disse que, assistencialismo tem de acabar, isso aí não serve para nada, disse ela. Aí eu até observei, e aí eu falei, é fácil dizer isso, quando você tem só uma bolsa que custava 15 mil reais. Não falei dos sapatos, do vestido, do relógio, da armação do óculos, nada. Só falei da bolsa, 15 mil reais. Que é 15 salários mínimos. É mais que um trabalhador que ganha um salário mínimo recebe durante todo um ano, né? Então ela falar, e como se ela tivesse vindo lá do andar de cima, ela fosse uma bilionária. Não, ela veio do andar de baixo. E parece que os que vêm do andar de baixo são aqueles que querem esconder o seu passado e assumem um discurso mais reacionário possível, porque acham que se identificam com o andar de cima. É curioso isso, né? Esse discurso mais antissocial, muitas vezes, é oriundo de quem veio lá do subsolo, né? É curioso. E essa senhora
falou isso daí e causou uma repercussão, etc. tal, mas outros assuntos, é normal. Mas ela é só um exemplo, essa senhora, de outros, né, que no Brasil agem dessa forma, né, que dizem assim, olha, não, isso é irrelevante, ou tentam identificar o assistencialismo de falar assim, não, vai ser eterno. Não, o assistencialismo é uma política de intervenção em locais de extrema miséria. Então você faz uma intervenção ali e constrói programas de cidadania, que não tem retorno imediato, é impossível, mas você pode fazer isso em médio e longo prazo, é possível fazer. Para isso precisa ter projeto e gente competente. Isso não é a Damares Alves que vai fazer, por exemplo. Não é a Damares, ela não tem competência, né? Falsificou o currículo, se dizia também mestre. Ela tinha 2 mestrados que não tinha mestrado coisa alguma, era tudo mentira. Ela mentiu também, né? Mas não é a Damares que pode fazer. Você tem que ter gente competente. E tem gente competente na estrutura de carreiras de Estado, gente do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas ali. Inclusive esse rapaz, que eu citei anteriormente, pesquisador, disse rapaz porque é bem mais novo que eu, né? O pessoal vem do IPEA, tem gente muito boa. É capaz que eles vão destruir o IPEA, só falta essa, porque eles querem destruir tudo precisa ser destruído. Porque a tarefa do Bolsonaro é terra arrasada, é razia, né? Não quer deixar nada da estrutura de Estado, né? Tem gente competente que poderia desenhar. Então, a senhora Moro, né, a senhora parece uma jurista, né? Porque dá a impressão que a senhora só disse obviedades ali. E engraçado que cada resposta que a senhora dava, a senhora era aplaudida, né? Era engraçadíssimo. Olha, vendo aquelas cenas, tem hora que a gente fica olhando aquilo e fala, mas que coisa patética, né? E a senhora não quis dizer, inclusive, onde a senhora começou sua vida profissional. Qual razão? Por que a senhora não disse? A senhora tem alguma vergonha de onde a senhora começou sua vida profissional? Eu lembro que as páginas amarelas, leiam na Veja do ano passado, a senhora deu uma entrevista pavorosa. A senhora dizia que o Sérgio Moro atrapalhava sua vida profissional. Eu digo o seguinte, com todo respeito à senhora, a senhora só existe por causa do Sérgio Moro, né? Então, vamos, né, pôr a bola no chão, né, e falar, mas eu deixar isso de lado. O que me importa é a frase da senhora sobre o assistencialismo, e é um exemplo de uma parte da elite brasileira, e aí nós temos exemplos no Brasil opostos a isso. Eu só vou dar um, para não me estender muito, Antônio Hermílio de Moraes. Eu nem sei se a senhora sabe quem é, porque a senhora não sabe nem nada quase, né, coitado. O Antônio Hermílio de Moraes tinha essa ideia, né, da relação do cidadão, especialmente do cidadão que teve muito êxito econômico, com a sociedade. Basta ver a relação que ele tinha com o Hospital Beneficência Portuguesa e o compromisso que ele tinha com isso, quase que de dupla jornada, uma na Votorantim, outra no Beneficência Portuguesa. Então nós temos alguns exemplos, só que esses exemplos foram cada vez sumindo. E esse comportamento como o dela ficou sendo o comportamento dominante no Brasil. E as pessoas começam a ter ódio de pobre. O problema é o pobre. Não é a desigualdade social que gera o pobre, o problema é o pobre. E aí eu fico lembrando de um personagem do Chico Anísio, o Justo Veríssimo, né? Dá uma olhada aí para os mais novos, procuram aí, colocam no YouTube. É mais ou menos isso. Essa turma é uma espécie de Justo Veríssimo do século XXI. Bem,